Olá para você que está assistindo a TV Câmara Botucatu pelo canal 61.3 da Rede Aberta ou pelo YouTube. Bem-vindo de volta ao Espaço Universitário. Dessa vez, depois que a gente falou de todos os cursos aqui da Unesp e da FATEC também, vamos passar para outras coisas que estão acontecendo na cena universidade da nossa cidade. E uma delas são as residências. Hoje a gente fala da residência em Medicina Veterinária, com o coordenador do programa de residência em área profissional de saúde em Medicina Veterinária, o professor José Paz de Oliveira Filho. Tudo bom? Tudo bom, Carol. Bom dia a você e bom dia aos demais telespectadores. E vamos conversar, então, primeiro, para entender, porque os cursos de graduação são mais tranquilos, todo mundo sabe, né? Agora, depois que o aluno se forma, ele pode ir para o mercado, pode tentar um mestrado ou fazer uma residência médica veterinária. O que seria essa residência? Como você bem disse, o bacharel em medicina veterinária ele já está apto a exercer todas as áreas da medicina veterinária. Porém, com o passar do tempo, houve sempre uma necessidade de se especializar. A residência em medicina veterinária é um tipo de especialização lato sensu, só que ela é totalmente diferente das especializações que a gente usualmente vê por aí, né? Aquelas especializações que a pessoa que se inscreve, ele assiste uma aula por final de semana, por mês, né? Tem uma monografia específica, a carga horária é baixíssima. A residência em medicina veterinária é uma residência reconhecida pelo MEC, né? E ela também tem várias sub-áreas que ele pode desenvolver as suas e aperfeiçoar suas especialidades. Então, definindo, é uma modalidade de pós-graduação lato sensu, só que é baseado no aprendizado contínuo. É um aprimoramento bem intenso. É um aprimoramento profissional, né? A gente até evita também falar esse termo, porque existe uma outra modalidade que é o aprimoramento, que nós temos também aqui, que é uma carga horária um pouco menor, mas acaba tendo os atendimentos, as rotinas de cada sub-área parecido com a mesma forma. A residência em área profissional de saúde, que é o nosso programa, ela hoje tem 16 sub-áreas, então são 16 especialidades, onde o residente, após ser selecionado no concurso, ele desempenha suas atividades por 2 anos, com uma carga horária quase de 6.000 horas nesses 2 anos de atividade, né? São 60 horas semanais entre aulas práticas teóricas e atividades práticas mesmo. É um trabalho praticamente, né? Hoje, a gente pode dizer, só para você ter ideia, nós temos dentro da Unesp 3 faculdades de medicina veterinária, 3 hospitais veterinários que em 2017 fizeram quase 60 mil atendimentos no ano de 2017. E a gente sabe que na frente disso estavam os residentes e os aprimorandos também nessas 3 faculdades. Né? Então é atividade diária, intensivamente. Eles acabam atuando como médico veterinário, porque já são médico veterinário. Para ser residente tem que estar inscrito no Conselho Regional de Medicina Veterinária, então ele é um médico veterinário, só que ele tem a oportunidade de atuar numa casuística altíssima e sempre com um professor tutoriando eles, né? Discutindo casos clínicos, mostrando um caminho. Evidentemente que como médicos veterinários eles acabam também buscando o seu próprio caminho, mas essa assistência, essa forma do tutor auxiliar, ela é muito importante. E é importante para o veterinário recém-formado ou que está se dedicando a essa carreira, dedicar um tempo da sua vida profissional para fazer uma residência? Ela está alinhada com quais objetivos profissionais? Quem quer fazer residência normalmente? Eu diria que, embora hoje a legislação permita que você faça várias residências, não simultaneamente, mas encerrou uma, você pode fazer uma outra, né? O nosso programa ele tem uma limitação de 3 anos de formado. Então, para o recém-graduado é importantíssimo, porque embora a nossa faculdade tenha uma carga horária muito grande de prática, outras faculdades nem tanto. Né? Então, você trabalhar numa educação continuada, diariamente, numa jornada de 60 horas semanais, porque a gente tem plantão, e trabalhando com caso
com uma interação entre os demais residentes, entre todos os docentes, é uma possibilidade muito grande de ter uma especialização, né? Então, o recém-formado e até aquele que já está no mercado de trabalho e foi para o mercado de trabalho com uma visão e falou assim, não, isso não é a área que eu quero. A medicina veterinária tem várias áreas de atuação. Então, desde a inspeção, ornitopatologia, as clínicas, as cirurgias, né, a própria saúde pública. Então, você tem a possibilidade de formar realmente, profissionalmente, os residentes. Só para você ter ideia, a maioria dos docentes da FMVZ fez residência, porque na época era chamado dessa forma, agora mudou um pouco a modalidade, né, os conceitos e as regras, mas a maioria fez residência aqui. Então nós temos os primeiros residentes da década de 70, já eram docentes que já se aposentaram. E legal você falar isso, né, que é interessante a gente citar que a Faculdade de Medicina Veterinária e de Veterinária e Zootecnia aqui da Unesp foi a pioneira no Brasil na criação de um programa de residência em medicina veterinária. Ela existe desde 1973. Então, é legal citar isso e influenciou outras universidades também, né? Com certeza. Até pelo Conselho Federal a gente já foi visto como um modelo, né? Só que é interessante historiar, porque nós tínhamos essas residências da década de 70, o governo do estado, na época de 80, criou um programa de aprimoramento, onde o grande objetivo era propor uma modalidade de educação continuada para as profissões não médicas. Ou seja, a residência médica já era bem conceituada, só que enfermagem, psicologia, odontologia, a própria veterinária ficava um pouco à parte, e quem financiaria esses programas? E aí, o nosso programa entrou dentro desse programa de aprimoramento, que é de 81, a primeira turma, embora tenha sido criado, como você falou, na década de 70. E isso foi influenciando várias outras universidades. A gente não pode afirmar com certeza o quanto que essa influência foi determinante para criar programas de residência em outras faculdades. Mas com certeza sim, porque vários residentes daqui também foram ser docente em outras faculdades, né, em outras universidades. No final da década, não da década, mas em 2009, 2010, criou-se dentro das universidades federais um programa de residência com essa modalidade de residência, com as regras que estão atuando até hoje. Né? Um programa que exigia uma carga horária maior, um programa que instituía condições e benefícios para o residente, como uma bolsa melhor, né? E então essas federais foram por muito tempo, acho que só acredito são 35 hospitais veterinários de universidades federais que tinham esse programa instituído. Mas esse programa era um programa federal, então a Unesp ela não era beneficiada com isso. Em 2012, nós, através de um edital do Ministério da Saúde, nós concorremos, né, fizemos todo um programa e concorremos com o Brasil inteiro, e as 3 faculdades de veterinária da Unesp foram contempladas cada uma com 12 bolsas. Né? E agora, mais recentemente, no final do ano passado, nós concorremos a um novo edital, e aí sim a gente foi contemplado com mais 32 bolsas. Então, a partir de março do ano que vem, a gente vai ter um programa de residência em área profissional de saúde com 78 residentes. E o maior da Unesp, com certeza. E talvez esteja, se não for o maior dentre as federais, talvez seja hoje o programa maior. Eu não consigo afirmar com certeza porque eu não conheço o tamanho dos programas. Já cresceu bastante. Com certeza. Nesse edital foi o que foi mais contemplado com bolsas, né? Então, mas é um edital do Ministério da Saúde, mas quem gerencia é o Ministério da Educação, já que a residência é uma modalidade de educação. E o número de vagas para residência é baseado na quantidade de bolsas que são contempladas, que são disponíveis. Exatamente, porque a bolsa hoje é em torno de R$ 3.300, né? E cada instituição, desde que tenha vagas aprovadas, poderia financiar essas bolsas. Só que isso acaba ficando difícil na situação que a gente está, ter um autofinanciamento. Né? Então, nós nos limitamos a estipular o número de bolsas com os de vagas. Nós temos 16 sub-áreas, é um programa só com 16 sub-áreas,
e anualmente você tem um concurso, né, um concurso público, processo seletivo. um processo seletivo onde o médico veterinário pode se inscrever naquela sub-área. Tá. E a procura é grande? E já aproveitando para perguntar, qual é o perfil de profissional que procura essa residência aqui em Botucatu? Como eu te falei, em 2012 nós tínhamos 6 bolsas, a partir desse ano a gente foi contemplado com mais bolsas, né? Sempre a procura passou dos 10, 12 candidatos por vagas em cada sub-área. Nós acreditamos que essa procura vai aumentar ainda. Por quê? Porque agora nós temos um programa bem amplo, né? São várias sub-áreas. O perfil do candidato são recém-formados, né, de todo o Brasil. Nós temos candidatos da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Os nossos alunos também acabam se inscrevendo e acabam também se tornando residentes, né, após a graduação, mas nós temos candidatos de todo o Brasil. E só para a gente ter a noção, né, da amplitude da área de medicina veterinária, quais são as sub-áreas do programa de residência que a gente tem aqui? Então, nós temos as clínicas, clínica de grandes animais, clínicas de pequenos animais, cirurgia de grandes animais, cirurgia de pequenos animais, nós temos a patologia veterinária, a ornitopatologia, laboratório clínico veterinário, enfermidades parasitárias, enfermidades infecciosas, zoonoses, planejamento em saúde pública, inspeção, anestesiologia, radiologia e animais silvestres. Eu acredito que eu falei todas. Qualquer coisa se faltar, tá tudo lá no site, né? Tá tudo no site, sim. O nosso programa, ele é gerido pela seção de pós-graduação, então é só acessar o site da FMVZ. Na pós-graduação a gente vai estar lá tudo explicando todas as 16 sub-áreas. Sim. E como você falou, são várias sub-áreas, vários residentes. No fim, como que eles se inserem na rotina aqui da universidade, do hospital? E no fim desses 2 anos de residência, que bagagem que eles levam para eles, profissionalmente falando? Profissionalmente falando, vamos dizer que você ter, ao final desse 2º ano, e depois de ter defendido uma monografia, né, você ter um aprendizado que é superior a 5.800 horas de atividade prática, isso é uma bagagem muito importante. Porque você tem uma educação continuada e a possibilidade de estar aprendendo, e com uma casuística grande, você tem a possibilidade de ver várias condições e várias atividades, né? Então, para o empregador, um certificado, né, um diploma desse, ele é importante, porque ele viu que aquele médico veterinário teve a oportunidade de desempenhar na prática a sua função. Além disso, Carolina, o nosso programa tem uma parceria, que é uma exigência do programa, com a Secretaria Municipal de Saúde. Então, esses nossos residentes, eles desempenham atividades, né, que a gente tem um treinamento no 2º ano, onde eles desempenham atividades nas UBS, nas vigilâncias. Então, mesmo que ele seja de uma área que não tenha um caráter de saúde pública tão enraizado, embora todas contemplem um pouco de saúde pública, ele tem a possibilidade de, na prática, ter uma atividade dessa num ambiente prático de saúde pública, onde o veterinário se insere muito bem na prevenção de moléstias, na orientação sobre animais peçonhentos, uso de inseticidas, né? Todas essas atividades eles têm, e as zoonoses também, eles têm essa participação. Eles estão inseridos não só aqui na universidade, mas na própria cidade também. Com certeza, e esse programa tem essa cara. Né? Nós temos uma atividade extensionista, que é o nosso atendimento do médico veterinário, do hospital veterinário, mas também tem a atividade dentro das UBS, as Unidades Básicas de Saúde, que você está devolvendo um pouco do recurso que é pago, né, com a bolsa, e além o recurso também todo de estrutura, né? Para a sociedade com essas atividades. E agora, para a gente terminar essa primeira parte, eu gostaria de saber como que esse programa da residência veterinária, medicina veterinária aqui da FMVZ,
FMVZ da Unesp, está no cenário geral das residências espalhadas por outras universidades do país. Quais são os diferenciais, quais são os desafios também? Como eu te falei, o nosso programa é um programa com várias sub-áreas, então isso possibilita muito desse... É uma questão mais atrativa, porque existem outros programas onde tem mais uma limitação. Mais específicos e também tem um pouco limitações de áreas. Por exemplo, um programa que volte simplesmente para as clínicas e cirurgias, né? E na exceção nacionalmente, a gente pode falar que vários residentes, os nossos egressos, eles podem atuar e estão atuando desde na iniciativa privada, seja na iniciativa privada no atendimento mesmo de animais ou até em universidades privadas e também em atividades públicas, no Ministério de Agropecuária, né? E também em várias outras universidades. É um programa bem reconhecido, nós já sentimos isso e sentimos de uma forma indireta e acreditamos que isso já seja reflexo por esse aumento de vagas na demanda e nas solicitações de estágios nessas áreas. Né? Então, a demanda no segundo semestre ela tem aumentado. Evidentemente que nós temos uma capacidade, um limite de atender todos os estagiários. Né? Então, a gente acaba tendo que negar alguns pedidos porque nós temos essa demanda. E o residente, ele acaba, e o programa de residência acaba sendo um atrativo muito grande. Então, se por acaso alguém que estiver assistindo ficou interessado em conhecer esse programa de residência, participar do processo seletivo, como ele pode se informar em relação a isso? Como funciona o processo e como ele se informa? O nosso processo seletivo ele deve ser aberto um edital, né, com todas as especificações, né, tem que ser um médico veterinário, né, se for recém-formado ele tem a possibilidade ainda de no primeiro, segundo mês de residência, conseguir o seu CRMV, né, que é a sua carteirinha profissional, e ele vai encontrar no site. O nosso processo seletivo, provavelmente, ele deve ser lançado, o edital, no final de setembro, começo de outubro, com o processo seletivo propriamente dito, no final de novembro, começo de dezembro. Há um período em torno de 20 a 30 dias para se inscrever. Existe um rol no edital que é disponibilizado na página, né, e também é veiculado para outras universidades através de malas diretas de e-mail, tem todas as informações necessárias e as exigências para que o médico veterinário possa concorrer. Sim, e é uma vez por ano o processo? O processo seletivo é uma vez por ano, né? Passando por esse processo seletivo, por essa prova e por provas práticas e também arguições de currículo, ele inicia o programa no dia 1º de março de 2019, né? E aí, vai ficar por 2 anos. E fica por 2 anos com vocês. Trabalhando aqui e bem à frente das nossas atividades. Obrigada, professor, por essas informações, né? Esse foi o primeiro bloco do Espaço Universitário falando do programa, né, de residência em medicina veterinária aqui da Unesp de Botucatu. Agora a gente conversa com o residente. Fica aí que a gente já volta. Esse é o Espaço Universitário, hoje falando dos programas de residência em medicina veterinária aqui da FMVZ da Unesp de Botucatu. Agora a gente conversa com um residente, que ele é o representante dos residentes, o Pedro Negri Bernardino, e ele é residente da Clínica Médica de Grandes Animais. Tudo bom, Pedro? Tudo bem com você? Tudo bom. Então vamos falar, o período pós-formatura é um período difícil de decisões, o que fazer da vida, né? O que motivou você a seguir o caminho da residência? Tá. Durante a graduação, a gente sempre passa por um processo de decisão de qual área a gente vai querer, né? Então, muita gente tem dúvidas se quer cirurgia, se quer clínica, se quer trabalhar com saúde pública, inspeção, enfim. Alguma das áreas, né, a gente decide. E quando a gente decide, a gente percebe que durante a graduação tem uma variedade muito grande de informações que a gente tem que ter para exercer a profissão corretamente. Então, o que me motivou mais foi buscar uma maneira de eu conseguir mais informações, um maior aprofundamento da área que eu queria, que no caso foi clínica de grandes animais. Então, mais informações e, além disso, a parte prática também, né? Para ter um pouco mais pronto para o mercado de trabalho
quando eu fosse sair lá para o campo e lidar com proprietários e tudo mais. Uhum. E a gente já citou, são várias sub-áreas na medicina veterinária, então como que você fez essa escolha para a clínica de grandes animais? Na verdade, a minha escolha foi um pouco pulando de galho em galho, dependendo do ano da faculdade. Na verdade, eu entrei, eu não sabia muito bem qual a sub-área que eu ia querer na medicina veterinária. Então eu fui fazendo alguns testes, fazendo estágios durante férias, períodos livres. Então eu cheguei a fazer estágio em clínica de pequenos, eu conheci um pouco mais a área de cirurgia, eu conheci um pouco a parte de laboratório também, mas no final das contas, o que me chamou mais atenção, o que eu acho que eu me enquadraria mais, foi a clínica de grandes animais. Eu acho que eu encaixei melhor nessa área mesmo. E o jeito é experimentar várias coisas até encontrar a sua área mesmo. Eu acho. Para quem está em dúvida, quem não sabe muito bem direito, a melhor coisa é ir testando vários lugares. Não tem problema nenhum. Tem muita gente, muito aluno, que realmente não sabe e às vezes se decide lá para o quarto, às vezes quinto, que é o último ano da faculdade, eles se decidem o que querem. Eu mesmo tive vários amigos que no quinto ano, quando eu estava com os estágios todos decididos, de última hora mudaram os estágios porque não gostaram mais daquela área, queriam outra. Então não tem problema nenhum e eu acho que é a melhor maneira de você descobrir o que você realmente quer. E eu não sei se você se formou na graduação aqui, mas como você escolheu o programa de residência em medicina veterinária aqui da Unesp de Botucatu? Eu sou formado aqui também, na Unesp mesmo. Eu escolhi aqui mais por conhecer tanto os professores quanto a infraestrutura. Então, um conselho até que eu dou para uma pessoa que esteja querendo prestar residência é conhecer o lugar antes, saber como que é a rotina, como que é a infraestrutura do local, saber quais atividades vão ser realizadas no local e saber como que é a sociabilidade com os professores e com outros colegas residentes, até mesmo a casuística do local para saber como você vai trabalhar. Então, todos esses fatores foram decisivos para eu escolher Botucatu. Como eu vim daqui, né, eu formei aqui mesmo, eu sabia muito bem como era a rotina daqui. Sim. Mas durante os estágios, principalmente de quinto ano, obrigatório, conheci outros lugares também e comparando aqui e lá, aqui talvez fosse melhor para mim, e daí essa foi a escolha. Sim, legal. E conta pra gente como que foi o processo seletivo. Exigiu preparação? Como você se preparou? Sim, exigiu uma preparação, sim. O processo seletivo, ele consiste basicamente de 3 partes, eu vou falar. Então, seria a prova, que é uma prova teórica mesmo, a entrevista e a análise de currículo. Então, a análise de currículo, a gente tem que se preparar durante toda a graduação, desde o primeiro ano. Então, tentar estar engajado em alguns projetos, grupos de estudo, em palestras, simpósios, congressos e essas coisas. Para a prova, então, não tem muito o que falar, a preparação é estudar mesmo, estudar desde o primeiro ano, mas também dar um boost maior no último ano, alguns meses antes da prova de residência. E para entrevista é aquele negócio de você se preparar para uma entrevista profissional, apesar de a residência é muito próximo de uma profissão, de um trabalho, então é muito comparado a entrevista com uma entrevista de emprego mesmo. Sim. Então o preparativo às vezes tem gente que gosta de às vezes ir psicólogo ou conversar com parentes que já tiveram essa experiência e treinando tudo isso. Sim. E agora você passou no processo, então explica pra gente o quão diferente é uma rotina de um residente de uma pessoa que está na graduação. A gente até citou 60 horas semanais, deve ser bem puxado, né? É bem diferente. Comparado à graduação, aqui a gente tinha uma média, dependendo do semestre, de 30 a 36 horas semanais. Então a primeira coisa que a gente já sente na pele é que a gente tem que ficar muito mais tempo aqui. Sem contar que a gente também trabalha em plantão. Então, os fins de semana, que normalmente a gente não tinha aula, agora passa a ter. Mas eu acho que a principal mudança é a responsabilidade. Eu acho que quanto aluno, a gente só tem a responsabilidade de estudar, aprender. Como residente, a gente continua com essa responsabilidade de aprofundar, só que ao mesmo tempo a gente já está lidando com proprietários e com a vida dos animais. Sim. Então,
como o professor falou, a gente é tutorado, então tem um supervisor que nos ajuda, mas ao mesmo tempo tem momentos que a gente tem que tomar decisões rápidas. Então essa é uma diferença muito grande, o que acaba sendo muito bom, porque é isso que a gente busca na residência também, é acostumar com esse processo de lidar com os animais diretamente e com os proprietários também. E eu até pergunto, né, como que a residência está contribuindo para a sua formação como veterinário, né? Você sente que na realidade do mercado hoje ou até da área acadêmica ter esse tipo de aprimoramento não, que não pode, né? Essa especialização é importante? Sim, acredito que é muito importante nos dois casos, tanto para a área acadêmica quanto a área de veterinário prático mesmo. Para a área acadêmica a gente tem muitas oportunidades, então a gente pode fazer parte de alguns simpósios, tanto da organização quanto fazer parte como ouvinte e levar um pouco da casuística daqui para esses simpósios ou congressos e conferências. Além disso, ter o título de residente é muito importante para a área acadêmica, né? E para a área prática é bom porque a gente começa a ver muitas coisas na prática que a gente na graduação só ouviu falar e agora a gente começa a ver, então fixa melhor a informação. E além disso, a gente adquire uma prática muito grande. Então a gente se sente muito mais preparado quando a gente lidar lá no campo, só tá você não tem mais supervisão de um professor, com certeza isso está contribuindo para mim, sim. E agora eu queria que você terminasse dando dica para dois públicos diferentes. O primeiro é para quem pretende fazer residência mesmo, para que realidade ele tem que estar preparado, conta como é a sua realidade, até na clínica médica de grandes animais, que é onde você está. E a outra dica é para quem está na faculdade e nem está pensando nisso, está um pouco perdido ainda. Então, para essas duas pessoas que talvez possam estar assistindo a gente. Tá. Então, para o pessoal que... Vou falar primeiro do pessoal que ainda não pensou em fazer uma residência. É claro, não é obrigatório, não é um processo que você tem que fazer. Você, depois de se formar, já pode exercer. Mas eu acho que é um processo que deve ser levado em consideração, principalmente se você pretende ter um pouco mais de segurança para exercer a sua profissão. Então, se você já é muito seguro e teve um aprimoramento durante a graduação muito grande na prática, então fez muitos estágios, atendeu muitos casos, teve uma liberdade de praticar mesmo, talvez não seja tão interessante. Mas para aqueles que não tiveram, é extremamente interessante. Só vou reformar uma coisa, na verdade, para aqueles que já tiveram, ainda é interessante, porque a gente acaba fazendo muitas outras coisas que durante a graduação a gente não faz. Aprofundando, né? Exatamente. Tem alguns procedimentos, por exemplo, que não são tão rotineiros, mas que dependendo do que você encontrar a campo no mercado de trabalho, é importante você saber. Mas você realiza uma ou duas vezes durante o ano todo. Então, na residência você acaba treinando, então isso reforçando, exatamente, né, a prática. Então acho que é importante você levar em consideração isso para aqueles que não pensaram na residência ainda. Agora, para outro público que pretende fazer em residência, a nossa realidade como residente realmente é um baque muito grande, é um choque muito grande quando você sai do aluno para ser residente. Eu me sinto como se fosse um profissional trabalhando para na veterinária mesmo, para os animais e para o proprietário. Acaba sendo um pouco mais cansativo e demanda um pouco mais intelectualmente da gente. A gente acaba se sentindo muito mais responsável, mas apesar de tudo isso, acaba sendo um crescimento muito grande. Então, com certeza vale muito a pena a gente fazer uma residência para conseguir aprimorar e se tornar um profissional melhor. Obrigada, fica aí a dica do residente aqui do programa de residência em medicina veterinária. Obrigada pelas informações. E esse foi o Espaço Universitário dessa quinzena. Esse vídeo fica na nossa programação, então, por pelo menos 15 dias, e depois você ainda o encontra no YouTube. Obrigada por assistir a TV Câmara e até a próxima.